começando mais um Ed 3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed 3 está no ar! Estamos no ar, mas chegamos ao fim desta temporada regular. Desta temporada de NBA. Na noite de ontem, tivemos a consagração do time Celta. Olha, para quem falou em celticismo aqui a temporada inteira, calaram as nossas bocas com este Acabou título. o celticismo. Acabou o celticismo, a maldição está tirada e a dupla Jason Tatum e Jaylen Brown foram campeões finalmente. Muito boa noite, meus amigos Leozão Scarano e Mano Mixel. Vocês estão bem? Muito bem, muito bem. Não tão bem quanto os Celtics e seus torcedores, mas estamos bem. Eu, pelo menos, estou bem. Você está bem, Leozão? Eu estou bem cansado, viu? Porque eu fui ludibriado por um certo membro desse podcast sobre as maravilhas de correr às 6 horas da manhã. Até agora não percebi as maravilhas ainda, mas sigo tentando. Tem coisa que não dá para explicar. É. Nem por que uma aranha corre, nem por que você foi na dele, enfim. É maravilhoso, gente. Vocês vão ver ainda. Você vai sentir esse sentimento, Leozão. Depois de 3 anos começa a ficar bom. Mas, Mano Mixel, aproveitando esse gancho do Leozão, para aquelas pessoas que querem correr atrás da gente nas redes sociais, onde está o Ed 3? O Ed 3 está em todos os lugares. Está no Instagram, no @podcast_ed3, onde a gente sempre posta quando tem episódio novo. Você pode seguir a gente lá para ficar sempre antenado com o lançamento de cada episódio. Ou você também pode seguir a gente no Twitter, no @podcasted3, desta vez sem o underline. Twitter, X, Twix, enfim, como vocês preferirem. Estamos lá dando nossos pitaquinhos sobre o mundo do basquete aqui e acolá. Lembrando que é tudo com letra minúscula, sem acento, o 3 é escrito TRES, não tem EH no E, é tudo escritinho bonitinho mesmo, certinho. Podcast Ed 3 no Twitter, podcast _ Ed 3 no Instagram. Mas estamos em mais lugares, né, Rafael Medeiros e Leonardo Scarano? Pois é, para aquela galera que quer correr vendo cortes, não é muito aconselhável, né? Não é algo tão seguro. Mas para aquela galera que quer correr vendo cortes do Ed 3 e vídeos cômicos desse trio, encontra a gente aonde, Leozão? Não, assim, não são vídeos cômicos, né? Porque isso daqui é uma bancada totalmente séria, né? E respeitada, assim, mundo afora. Padrão choque de cultura, né? Ok, eu acho que tá valendo. Mas assim, siga-nos no TikTok também. Aliás, Tico Teco, né? Como diz a nossa geração. Então siga-nos no Tico e Teco lá para vídeos incríveis. Durante a off-season, talvez alguns conteúdos diferentes, porque não vai ter muito o que falar, né? Agora que o Celtics acabou com a nossa graça aí. Mas vocês sabem que a partir de agora já está podendo renovar os contratos dos jogadores, dos free agents próprios dos times, né? Parece que mudou a regra Inclusive. da temporada. Ou seja, a qualquer momento pode vir aí LeBron James renovando, enfim. Ou não. Inclusive, esse é um ótimo assunto, porque rumores de que Jason Tatum vai receber um novo contrato agora, né? Mas aí, cenas do resto do episódio aqui. Mas siga-nos no TikTok sob a alcunha de podcast de 3 e sugiram temas aí, conteúdos para as férias da NBA, porque senão a gente não vai ter o que fazer. Por favor, ajude-nos. Né? Vamos precisar. Ajude-nos e anuncie aqui também, por favor. Senão a gente vai fazer um episódio aqui único e exclusivo para falar da baliza de ouro e da arranhão de paraquedas. Inclusive fica aí o comentário. Sexta-feira eu faço a prova, então energias aí para Pessoal, energias positivas para todos. O Leozão, neste momento aqui, ó, não é o Goku, mas vai precisar da energia positiva de todos para que ele possa dar uma Genkidama no Detran. Se eu fosse você, eu já parava de correr agora para descansar suas pernas, porque se tem uma coisa
que treme nesse mundo é perna e embreagem em dia de prova do Detran. Então, para de correr. Aliás, já para, não é nem só para prova, só pare. Só pare. É melhor para a sua saúde, entendeu? Elzão, não vai Preserva nessa. suas articulações, enfim. Vai nessa, não. Só pare. Vai não, Elzão. Não caia nesse conto. Muito bem, meus amigos. Ontem, com uma partida espetacular de Jason Tatum, o Boston Celtics encerra a temporada da NBA se consagrando campeão e vencendo, ou por que não, atropelando o Dallas Mavericks em um sonoro 4-1, encerrando a série em sua casa, em Boston, na frente de sua torcida e se consagrando a franquia com maior número de títulos, com mais títulos da história até o momento, né, da NBA. São 18 títulos para os Celtics, que estavam empatados com o Lakers, ambos tinham 17, até a conquista de hoje. Mano Mixel, começar com você, o que analisar? Quais foram os feitos, as qualidades, o que levou o Celtics a este 18º título de NBA? Ou, como para alguns aí, né? Título mundial, de campeão mundial do basquete, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa ressaltar aqui, até pelas críticas que tecemos ao Boston Celtics em vários momentos, é que é um título absolutamente incontestável. Absolutamente. Não é que eles ganharam, é que ninguém chegou nem perto. Por nenhuma ótica que você olha para a campanha, para a gente, e eu acho que de forma justificada, tinha vários receios em relação a esse time por conta das temporadas anteriores. Mas quando a gente olha para essa temporada, quando a gente analisa números, absolutamente a melhor campanha da temporada regular, uma das melhores defesas, um dos melhores ataques. Dentro dos playoffs, precisou de pouquíssimos jogos para ser campeão. O Boston Celtics foi campeão jogando 19 partidas. O mínimo que dá para jogar é 16. Eles foram jogando 19. Eles só cederam 3 jogos para os seus adversários. Ninguém chegou nem perto. E aí cabe a discussão dos porquês, né? Eu acho que eu já achava, e achava de outros anos, com um pouquinho mais de intensidade nesse ano, mas já em outros anos achava que o Boston Celtics individualmente é o melhor time da NBA. Não necessariamente tem o melhor jogador, aliás, não tem o melhor jogador. Eu acho que não tinha nem o melhor jogador dessa final. Acho que o Luka Doncic é o melhor jogador dessa final. Talvez caiba até uma discussão, apesar de não ter jogado isso na final, nem perto, mas talvez possa caber até uma discussão de se o segundo melhor jogador na final não é o Kyrie Irving e não o Jason Tatum. Talvez essa discussão possa caber em determinado cenário. Apesar de que quando a gente olha para campanhas mais recentes, fica um pouco mais difícil de defender o Kyrie. Nesse nível, pelo menos. Agora, quando a gente olha para o quinteto, é um quinteto inteiro muito bom. E o time construiu esse domínio nessa temporada exatamente em cima disso. Se aproveitou de que os 5 jogadores são muito bons. Talvez o pior jogador do time seja o Derrick White, e a gente pode discutir, enfim. De qualquer forma, seja lá quem for, é um quinto jogador muito bom. Muito bom. E o time construiu o domínio exatamente em cima disso. É um time que jogou um basquete muito coletivo. Um basquete que não estava alicerçado em uma estrela, ou 2 estrelas que seja. Tanto é que o Jason Tatum, que é supostamente franchise player, eu acho que é o franchise player, acho que é o melhor jogador do Boston Celtics, e o fato dele não ter ganho o MVP das finais não altera isso, na minha opinião. Ele, durante o playoff, a maior parte do playoff, ele não sequer precisou ser o principal jogador, né? E aí eu vou até retomar um ponto, uma discussão que a gente teve, né, sobre... se eu não me engano, foi no nosso último episódio, em que a gente discutiu, o Tatum talvez para calar a boca de todo mundo, precisa colocar a bola debaixo do braço e acabar com o jogo. E aí isso ia um pouco contra uma coisa que a gente sempre disse aqui, que
os piores momentos do Boston era quando ele deixava de ser coletivo e tentava, e os jogadores começavam a tentar decidir sozinho. O que prevaleceu foi esse Boston coletivo, foi o Boston que não tentou decidir sozinho. O Jason Tatum, mesmo com algum burburinho de mídia já falando, ele não tá sendo o melhor jogador da final, ele não tá sendo o melhor jogador da final, e eu acho que ele vai ouvir, ele vai ter que conviver com isso temporada que vem, no futuro dele, até talvez numa outra final ele ser o grande jogador e ser o MVP das finais. Mas durante essa campanha de playoff e durante as finais, em momento algum ele cedeu a essa pressão e deixou esse coletivismo de lado. Então foi um Boston Celtics de coletividade, na defesa, em que todo mundo fazia a parte dele, em que a estratégia funcionava bem, em que dobrava em determinados momentos no Luka Doncic, mas ao mesmo tempo não deu vida fácil para os coadjuvantes em hora nenhuma. No ataque, fazia a bola girar, encontrava o melhor arremesso, seja lá de quem fosse, e fez isso com muita consistência durante os 5 jogos, exceto o jogo 4, que foi o grande jogo de Dallas e um jogo ruim de Celtics. Que aí a gente pode entrar até especular aqui se o Celtics não queria ganhar em casa com a torcida, enfim. Diz Leozão que eles queriam a renda, né? Porque era a máfia dos ingressos, a famosa máfia dos ingressos. Como o Boston Celtics, a renda vai fazer uma grande diferença. Enfim, mas um título maiúsculo, é um título dominante, é um título em que ninguém chegou perto. A gente pode até conjecturar, será que se fosse o Denver Nuggets no lugar do Celtics no lugar do Dallas teria dado o jogo? Mas não era o Denver Nuggets. Por quê que não era o Denver Nuggets? Porque ele ficou pelo caminho, porque ele perdeu do Timberwolves, que perdeu do Dallas. Eu até acho que a gente pode discutir isso depois, que dos 4 times do Oeste que chegaram na semifinal, o Dallas é o que tinha o pior fit para jogar contra o Celtics. Mas isso não importa, porque, de novo, o Celtics, o fit era ruim, o Celtics foi lá e fez o que tinha que fazer, atropelou. E eu acho que dificilmente qualquer um dos outros times, mesmo o Denver Nuggets, conseguiria ganhar se o basquete apresentado fosse o que foi. Então, parabéns. E começamos aqui uma caminhada que pode ser longa, porque esse time ainda é muito jovem e ele se livrou, na minha opinião, do principal problema, que era carregar o peso de quase chegar lá e não conseguir chegar. Agora esse peso não existe mais. Ano que vem eles são os atuais campeões. E mesmo que eles não ganhem ano que vem, daqui a 2 anos eles são uma geração campeã, que provavelmente vai continuar chegando, porque além de tudo a gente tem um leste que não parece querer fazer frente a eles. Então eu prevejo o Boston Celtics nos próximos anos chegando em muitas finais de conferência e finais de NBA. Possivelmente ganhando mais títulos. É um time que tem potencial de ganhar mais títulos. Então, mais uma vez, parabéns. Incontestável. Vamos aguardar agora os próximos capítulos e anos dessa geração. Hoje tem corte, hein, Lauzão? Hoje tem corte. Pra fechar com chave de ouro, né? Fechar com chave de ouro. Mano, Mixel, só pegando... acho que foi no jogo 2, o Drew Holiday é entrevistado ao final do jogo e ele fala exatamente isso, né? Que boa parte do sucesso defensivo do Celtic se dava pela performance, e ele, de certa forma, fala pelo sacrifício do Jason Tatum na defesa. A repórter pergunta, o Tatum tá jogando pouco no ataque, né? Tá pontuando pouco e tudo mais. E o Drew Holiday fala exatamente da doação dele para o restante da equipe, que eles só estavam conseguindo fazer o que eles estavam fazendo graças a essa doação do Jason Tatum. Acho que pega um pouco desse basquete coletivo que a gente não estava acostumado a ver, de certa forma, em Boston, e aparece nessa final, acho que no momento ultra decisivo. Desculpem, gente. Leozão, o coletivo... Até aproveito, vou dar o gancho para mim mesmo, né? Duas perguntas. Cruzar e cabecear. Vou cruzar e cabecear. 2 perguntas para você, Leozão. A primeira e mais óbvia: trocar por Drew Holiday é a solução para ser campeão? E a segunda: qual o efeito e impacto de Kristaps Porzingis nessa conquista do Celtics? Olha, trocar pelo Drew Holiday é um baita caminho para ser campeão, né? É um negócio que eu fiquei refletindo ontem
deitado em minha cama enquanto minha noiva dormia, que era o quanto que jogadores como o Drew Holiday talvez comecem a cada vez mais ganhar um espaço na NBA que eles não estavam tendo muito recentemente. Que a gente tá passando, né, pela aquele pós-migração ali da NBA de arremessos de três, em que os guards que você precisava ter eram arremessadores natos. E agora talvez a gente esteja validando um pouco mais jogadores que consigam não só arremessar bolas de três, mas prevenir arremessos de três também dos adversários. Caras como o Drew Holiday, por exemplo, que tem essa capacidade de parar muitos jogadores no perímetro, não 100% porque ninguém consegue fazer isso, mas ter esse impacto de perímetro e também produzir ofensivamente, mesmo que não seja o principal pontuador, mas esse cara que completa vai talvez o terceiro melhor jogador ali do time, é muito importante para um time campeão, porque os Big Threes deixaram de existir, basicamente, na NBA, com as regras mais rígidas do salary cap. Então, times mais complexos ali em questão de montagem de elenco têm sido mais relevantes. Quem teve o Scadal Pope não é o melhor exemplo disso, talvez, mas ele ainda é um exemplo desses caras que defendem muito bem perímetro e arremessam muito bem de três, e foi um cara muito importante para Denver ano passado. O Caruso foi muito importante para o Lakers em outro momento. O famoso 3&D, né, Leozão? Eu acho que vai além de ser um 3&D, porque eu ia falar também do Andrew Wiggins, foi muito importante para o título do Golden State contra o próprio Boston, porque eles são caras que eles têm muito potencial defensivo e que ofensivamente eles não são só caras que vão ficar parados no corner esperando uma bola para arremessar, como era o característica 3&D. Eles são caras que eles produzem ofensivamente em diversos aspectos. O Andrew Wiggins, bem menos que os outros dois que eu citei aqui, mas são caras que costumam ler muito bem o jogo, tá? Então eles enxergam espaços, por exemplo, o Drew Holiday, quantas bandejas ele fez ali no garrafão com totalmente livre, que alguém só infiltrou e fez um passe para ele totalmente livre no garrafão, ele só fez uma bandejinha. Esse tipo de jogador, cada vez mais ele vai se fazer valer, principalmente em times muito bons. Por exemplo, inclusive uma bandeira que eu levanto já desde a temporada passada, que é, pelo amor de Deus, alguém tire o Caruso de Chicago, porque qualquer time ali contender com um cara igual esse, dentro de quadra, ele é um cara que você põe num time bom e ele simplesmente vira meio que um deus do basquete, porque ele entende o que fazer de correto. E a gente percebeu muito bem ali com o Dallas que ter jogadores que entendam como fazer um jogo acontecer faz muita diferença, né? Quando você não tem eles basicamente matam teu time. Então, assim, trazer o Drew Holiday talvez tenha resolvido um grande problema do Celtics, que era, às vezes, não conseguir enxergar os caminhos do jogo, tanto no ataque quanto na defesa. Um ar de maturidade, talvez, não gosto de usar essas palavras de maturidade, de experiência, porque parece que só pelo cara ser mais velho ele consegue enxergar essas coisas. Mas ele é um... e idade são coisas diferentes. Sim, com certeza. Eu tenho amigos aí com vários anos nas costas aí que provam isso a cada oportunidade. Por exemplo, a gente presume, né, que em geral os jogadores mais experientes tendem a ter esses aspectos, mas no caso desses jogadores em específico, desses jogadores de perímetro que têm esse potencial, é muito sobre entender momentos do jogo. Que foi algo, por exemplo, que a gente cobrou muito de Indiana, que Indiana parecia que foi, talvez tenha sido o time que mais machucou o Celtics nos playoffs inteiros, foi Indiana. Por quê? Porque o Celtics tem um sério problema de transição. E quando Indiana acelerava o jogo sem parar, o Celtics sofria muito com isso. E Indiana basicamente morreu por não conseguir ler esses momentos bem. Então, tanto defensiva quanto ofensivamente, o time continuava apertando o jogo inteiro e não conseguiu dar esse passo atrás de respirar, ter essa maturidade, essa visão de jogo, de acalmar um pouco as coisas e finalizar os jogos. Foi ali que o Celtics ganhou os jogos perto e depois varreu basicamente o Pacers. Então, ter esses jogadores talvez seja a diferença que muitos desses times vão ser campeões ou não. Por exemplo, aqui, a gente estava falando sobre a competição ali, né, no leste. Times como, por exemplo, o Philadelphia 76ers, talvez tenham um fit muito bom para enfrentar o Celtics. Por ter uma presença de garrafão muito forte, que vai pressionar o garrafão do Celtics, que apesar do Porzingis ser muito bom, ele não vai conseguir parar o Embiid, por exemplo, ou mesmo o Horford. Isso vai pressionar o time, e é um time que é rápido. É um time que tem, por exemplo, no Tyrese Maxey, é um cara que acelera muito o jogo.
Então você começa a machucar talvez os aspectos mais frágeis do jogo do Celtics. Mas ao mesmo tempo, se você não tem esse cara que é capaz de parar esse perímetro, de ajudar nessa defesa de perímetro, de impedir essa rotação que o Celtic faz com a bola, você também fica muito vulnerável, que foi o que o Mavericks acabou acontecendo. É um time que conseguia fechar muito o garrafão, que era a grande força do elenco, e que, mesmo com tendo essa possibilidade de fechar o garrafão, o Drew Holiday era um cara que enxergava todos esses espaços quando eles eram criados, tanto para infiltrar, quanto para dar os passes certos. E isso, obviamente, vai não só criando caminhos por conta própria, mas mostrando caminhos para os demais. Eu acho que esse é um ponto que o Celtics agregou muito, que é ter o exemplo ali. Que é ter um cara que mostra o caminho que você tem que seguir, que vai te dar a cabeça do que você tem que fazer. E, assim, todas aquelas dúvidas que a gente tinha do Celtics, talvez não só o Drew Holiday resolveu tudo isso, mas ele é um cara que tem essa maturidade, essa visão de quadra para resolver grandes partes desses problemas, principalmente problemas ofensivos que o Celtics tinha em outros anos. Sobre o Porzingis, assim, sendo bem sincero, tá? Eu acho que ele não é nada relevante para esse título do Celtics, assim, em questão de... Beleza, no jogo 1 ele jogou pra caramba, matou um monte de bola e etc. Mas, assim, sendo bem sincero, eu acho que se ele não existisse no mundo Boston Celtics, não teria feito tanta diferença, assim, pelo que a gente viu. Eu acho que o Drew Holiday foi muito mais importante para esse time do que o Porzingis em si. Não sei se talvez por pouca amostragem dele nos playoffs, né, pela lesão e etc., essa impressão talvez fique um pouco mais cravada, mas eu lembro até de comentar ontem, né, durante o jogo, que o Porzingis não podia ficar em quadra no momento ali do primeiro quarto, porque ele simplesmente virou uma vulnerabilidade gigantesca pro Celtics na defesa. E eu sinto que ele fazia jogadas incríveis e ao mesmo tempo ele também era vulnerável, então eu não acho que ele é o grande motivador, mas eu encaro no Drew Holiday uma mudança muito maior pro time do que do Porzingis teve. E agora eu tô curioso para ver não só o que o resto da NBA vai fazer para tentar bater o Celtics, mas como o resto da NBA vai se adaptar ao jogo do Celtics só. Porque esse jogo de 5 aberto é muito difícil de você equalizar, tanto defensivamente quanto ofensivamente do outro lado. Então você tem que começar a encontrar, talvez, peças-chave para quebrar esse estilo de jogo. E a transição me parece um tipo de quebra de ritmo que o Celtics sofreu bastante e tende a sofrer muito. Então eu fico curioso para saber o que as outras equipes vão trazer para quebrar esse estilo de jogo do Celtics, porque ser campeão não é só ser campeão, né? É ditar moda e depois botar um alvo nas suas costas. Na verdade, você tá curioso pra saber o que o Miami Heat vai inventar pra parar o Celtics, né? Ah, o Porque Miami Heat acabou, né? Vamos ser sinceros. Eles viviam para ganhar do Celtics. Eles perderam, agora já era. parece que é o único time que consegue dar trabalho e entrar na mente desse time do Boston Celtics, né? Muito bem, Leozão. Polêmico também, hein, Leozão. Meteu aí que Porzingis e nada é a mesma coisa, então Não, isso pode são devolver o palavras lituano. suas. Isso são palavras suas. É. Muito bem, meus amigos. Se eu puder dar um pitaco, eu acho que o Mano Mix, pra mim, resumiu muito bem. Assim. Acho que a gente nunca tinha visto esse Celtics tão coletivo quanto a gente viu nessa final, especialmente. Eu acho que ter. é, Você destacou o Drew Holiday, Léo. Eu queria destacar, além do Drew Holiday, porque eu acho que teve momentos defensivamente durante os playoffs em que ele foi muito decisivo, especialmente na série contra o Pacers. Mas eu queria destacar também o Derrick White, cara. Eu acho que, assim, esse cara, de certa forma, é, não é subvalorizado necessariamente, mas o impacto desse cara pro time, pro coletivo, pro todo, é muito grande. Esse é um ótimo defensor. Eu acho que a beleza do Celtics de conseguir jogar com 5 abertos no ataque passa também por poder jogar com esses 5 caras na defesa de uma forma em que eles se revezam e conseguem trocar com muita facilidade os atacantes, né? Quem que eles vão marcar. E acho que o Derrick White, cara, é um grande exemplo disso, assim. Roubadas de bola, toco. Cara, ontem ele deu um toco no Derrick Lively que você fala assim, meu, ele é muito mais baixo. Ele é muito mais baixo.
aquela bola ali era pro Derek Lively talvez enterrar na cabeça dele e gritar. Ele conseguiu dar um toco no momento decisivo do jogo. Então, assim, e momentos também que muitas vezes ele acertava bolas de três que, cara, de muito longe, no estouro do cronômetro. Eu acho que todo time campeão precisa ter esses coadjuvantes, assim, precisa ter esses coadjuvantes que no momento necessário aparecem, mostram a cara e conseguem ser campeão. Então, eu queria muito destacar esses dois caras. Acho que o Drew Holiday você já falou muito bem, e acho que o Derrick White, para mim, foi uma outra grande aquisição que o Celtics teve, trouxe ele lá do San Antonio Spurs. E para mim é um cara que dos dois lados da quadra faz uma diferença absurda, absurda, absurda. E por último, acho que não dá para não destacar. A gente falou muito do Tatum pelo último jogo, mas acho que os playoffs do Jaylen Brown foram, sim, muito explosivos. Acho que nos momentos em que o Celtics mais esteve na corda, que foram os momentos contra o Pacers, o Jaylen Brown botou a bola embaixo do braço, chamou o jogo para si, chamou a responsabilidade e conseguiu fazer do Celtics, fazer o Celtics vencer naqueles jogos. Então, eu acho que coroa a pós-temporada de um jogador que foi muito decisivo e que não se escondeu e que, diferente de outros anos, também foi decisivo e tudo mais, mas não foi uma pedra no caminho do Celtics, não atrapalhou o seu próprio time, né? Com o individualismo, com o isolation e com tudo aquilo que a gente via de ruim do Boston Celtics de temporadas para trás, tá? Acho que do Celtics passamos tudo. Ou vocês querem destacar mais algum ponto? Não, só assim, o que eu acho é a grande mudança do Celtics, que você comentou pelo Jaylen Brown e tal, que ele não fazia os isolations e as hero plays que ele fazia. Eu acho que o Celtics, como time num geral, acho que as duas superestrelas talvez sejam o que mais brilha, salta aos olhos quando a gente olha para isso. Eles entenderam que eles precisavam ser um time coeso para vencer. E não só grandes jogadores juntos numa quadra de basquete. Então, ser campeão muitas vezes envolve você abrir mão de coisas que você queria fazer em prol de outras pessoas fazerem coisas que elas talvez façam melhor que você. Então, por exemplo, em diversos momentos o Jaylen Brown só não participava do ataque, basicamente. Ele fazia bloqueios e saía para o canto, não pegava na bola, e às vezes ele só aparecia enterrando uma bola do nada porque a rotação funcionou. Da mesma forma, o Tatum muitas vezes também não ficava com a bola na mão no ataque, muitas vezes ela ficava com o Derrick White ou o Drew Holiday. Então eu acho que essa evolução que o time teve foi muito dessa parte de entender que muitas vezes você não vai fazer o que você quer para ganhar, você vai fazer o que você precisa para ganhar. Perfeito. E aí já vou começar a puxar aqui para o outro lado da quadra, né? O Celtics, quando a gente olha para o Celtics e o momento em que entravam jogadores do banco, Peyton Pritchard, próprio Porzingis, o Samuel Hauser, acho que o Cornet não jogou a final. Mas principalmente esses três jogadores que, de certa forma, faziam parte da segunda rotação do Celtics, o nível do Celtics, óbvio, não era o mesmo, mas também não afundava. E aí, mano Mixel, já para você pensar e falar, quando a gente olha para o Dallas e para o elenco de apoio do nosso querido Luka Doncic, faltou elenco de apoio mais uma vez? Faltou fôlego para esse elenco de apoio do Dallas Mavericks nessa final? Acho que faltou, acho que os coadjuvantes, diferentemente de outros momentos dos playoffs, né, de outras séries, não conseguiram jogar um grande basquete. E claro, quando a gente compara com o que o Celtics tem a oferecer, é bastante inferior. Mas aí a gente também tem que dar contexto nas coisas, né? Esse time era muito pior até 3 meses atrás. A gente teve uma trade deadline muito boa que colocou o Dallas onde está. O Dallas não chegaria, não passaria
por Clippers, não passaria por Oklahoma e não passaria por Timberwolves com o time que ele tinha lá atrás. Era mais fácil ele ficar fora dos playoffs de novo do que passar por esses 3 times com o que ele tinha lá atrás. Então não dá para sair da água para o vinho tão rápido assim. O time melhorou. Eu acho que além de Doncic e Kyrie, vamos lá, individualmente, em qualidade, ninguém acho que vai ser maluco de dizer que o problema é um desses dois, né? Então, passando por isso, a gente tem 2 pivôs bastante interessantes agora com Gafford e Derek White. Eu acho que o PJ Washington é um cara que perfeitamente pode fazer parte de um time contender. Acho que é um cara que consegue agregar coisas. Óbvio que vai ter seus momentos, suas oscilações. Não é um franchise player, não é uma grande estrela, mas consegue ajudar. E aí eu acho que quando começa a sair daí, começa a ficar um pouquinho mais difícil. Precisaria... Tem jogadores interessantes, né? O Derrick Jones teve bons momentos. Eu gosto do Josh Green, apesar dele ter hora que dá vontade de entrar em quadro e agredi-lo fisicamente, mas eu acho que ele é um bom defensor, acho algumas bolas de 3, alguns momentos no ataque. Mas falta, né? Principalmente quando, de novo, a gente compara com o Boston Celtics. Uma outra coisa para ser considerada, né? Esse time tal e qual existe agora, joga junto há muito pouco tempo. De novo, contexto nas coisas. Não dá para sair da água para o vinho tão rápido. Na verdade, é impressionante o tanto que melhorou após trade deadline. Tanto é que chegou onde chegou na melhor campanha do Dallas desde o título lá atrás, lá em 2008. 11. Oi? 11. 11. Eu sou ruim com esses negócios de data, gente. Enfim, é a melhor campanha nos últimos 13 anos. A melhor campanha desse time com o Luka Doncic, né? O Doncic nunca chegou tão perto de conquistar o grande objetivo dele. Então eu acho que sim, precisa de um time um pouco melhor, precisa dessa galera mais entrosada. Comparando e contrastando com os Celtics, é um jogo que, principalmente no ataque, ainda é muito pouco coletivo, fica centrado nas 2 estrelas, mais ainda no Luka Doncic, com os coadjuvantes ali, às vezes, abertos esperando uma bola sobrar, os pivôs tentando participar ali de alguma movimentação, mas enfim, ainda carece de dinâmica e é natural, porque, de novo, é um time que joga junto há pouco tempo. Então, falta, porém, é uma situação imensamente melhor do que no começo da temporada. Sinceramente, quem achava de fato que o Dallas Mavericks ia estar na final da NBA no início da temporada? A gente tem que lembrar que é um time que nem foi para playoff ano passado. Foi para playoff porque chegou na última rodada lá em 10º, querendo perder para pegar a pique. Mas assim, aí as pessoas às vezes falam, mas não foi para playoff porque não quis. Mais ou menos, amigo, né? Porque se ele ganha aquele jogo que ele entregou, ele entrava em 10º, sabe-se lá, ou seja, ele ia para play-in, sabe-se lá se conseguiria ir para playoff. E se fosse para playoff, certamente não iria longe, porque não era um time que tinha a menor condição de ir longe. Hoje é um time muito diferente, um time que conseguiu ganhar de times bastante fortes. O caminho do Dallas até a final é um caminho muito difícil. Clippers, cheio de estrelas, super experiente, tudo bem que time fadado a perder aparentemente, mas tem esse pacote. O KC, que foi o líder do Oeste, e Timberwolves, melhor defesa da temporada regular, eliminaram os atuais campeões, eram grandes momentos no playoff, passaram pelos 3. Então, tem muita evolução. Buscar peças, eu acho que um ala ali na posição 3, bom, faria muita diferença ainda. Imagina não precisa nem ser uma estrela acima de qualquer suspeita, mas para mim um Anunoby da vida ali já seria uma adição sensacional. Melhoraria a defesa de perímetro horrores. Apesar do Anunoby não ser uma grande arma ofensiva, já acho melhor do que o que tem lá hoje também. Então... Achei que você ia meter um Kevin Durant aí. Não, aí... Primeiro que eu acho que ele é mais na 4, mas tudo bem. Se ele quiser vir, eu aposto que o Jason Kidd dá um jeito de encaixar. Mas aí é outro patamar de coisa ainda. Eu acho que nem precisa tudo isso. Eu acho que com mais uma boa peça na posição 3, talvez mais algum coadjuvante para algum papel específico. Eu acho que a defesa de perímetro ainda precisa melhorar. Então talvez gente que ajuda nesse tipo de situação e que tem uma bolinha de 3, enfim.
buscar algumas peças acho que pode ajudar, mas é um time que evoluiu muito. Eu acho que o Dallas tem que olhar para essa temporada. É difícil quando você perde também, aparentemente sem ter nenhuma resposta para o adversário, porque foi essa a impressão que deu na série. O Dallas não teve hora nenhuma que a gente achou, putz, parece que vai dar. Talvez antes da série começar a gente estava empolgado, mas a partir do momento que começou, já começou a ficar mais claro que não dava. Então é duro perder desse jeito, né? Parece que ao mesmo tempo que você chegou tão perto, você está muito longe, né? Mas, analisando mais uma vez o contexto, foi uma temporada de muita evolução. Boa. Leozão, aproveitando essa discussão no Mano Mixel, faltou um pouco de Kyrie Irving também nessa série final, e só fazendo um parênteses aqui pro que o Mano Mixel falou, eu acho que além da final, que óbvio, pareceu que o Dallas não teve reação, acho que a série mais difícil pro Dallas foi a própria contra o OKC. Acho que foi onde o Dallas mais esteve nas cordas ali também, com jogos muito, muito, muito equilibrados. Mas voltando, Leozão, Kyrie Irving deixou a desejar na série como um todo, final? Sentiu a pressão de jogar contra esse time? Foi uma lei do ex reversa? Se sentiu a pressão, eu não sei, mas que ele ficou devendo muito, assim. Assim, numericamente, vai, o cara fala, você tomou 4-1, o cara saiu com 20 pontos, 5 assistências. Ok, né? Mas, tipo, pelo que ele vinha performando, pelo que ele deveria ter entregue, vamos dizer assim, é muito abaixo. Principalmente quando você vê, tipo, 27% de bola de 3 e média de praticamente 2 lances livres por jogo, sabe? Pô, um cara que infiltra o tanto que ele infiltra pra você bater só 2 lances livres por jogo, pra um cara que fica tanto com a bola na mão, que gosta de infiltrar, que gosta do mano a mano, me parece muito pouco, sabe? Parece que foi um cara que deveria ter sido muito mais agressivo e não foi. Eu achei ele meio, no ataque especialmente, meio perdido, assim. Não meio sem função, mas meio sem função, sabe? Meio sem saber o que ele deveria fazer no ataque em alguns momentos. Lembrou os momentos áureos do Dallas Mavericks em que a gente olhava pros dois e falava, mas eles não podem jogar juntos. Deu um pouco dessa impressão. Eu acho que aí tem muito mérito da defesa de Boston, tá? Porque basicamente o Kyrie não teve vantagem no 1 contra ninguém. Nas poucas tentativas que ele teve ali, quase todo mundo conseguia parar ele. E quando ele conseguia infiltrar, sempre tinha uma cobertura muito boa. E aí eu acho que foi uma bola de neve de defesas muito boas, ele errando arremessos, e você vai, tipo, uma coisa vai entrando na cabeça da outra e você vira uma bola de neve que o Kyrie só entrou embaixo. Eu acho que ele deveu muito. O PJ Washington ficou devendo demais, foi muito, muito mal. Eu não gostei da saída do Daniel Gafford, tá? Achei que ele. Pro tanto que ele teve de relevância nas outras séries, tanto ele quanto o Lively, mas é que o Gafford nem defensivamente ele não teve um papel muito bom nessa série. O Lively ainda defensivamente estava dando uma energia a mais, mas eu acho que Dallas talvez tivesse algumas armas específicas que pudessem dificultar o jogo para o Celtics. Por exemplo, se o Kyrie Irving tivesse vencendo os mano a mano dele. Daí, tá, como é que você começa a mostrar coisas novas pro Celtics? Porque em determinado momento ali, sei lá, no jogo 2, todo mundo no planeta Terra sabia que era só dobrar no Luka Doncic e o resto do time não fazia porra nenhuma. E o Celtics só começou a fazer isso. No jogo 4, quando infiltrações do Kyrie aconteceram, quando a transição de Dallas começou a acontecer, o PJ Washington corria a quadra e não sei o que. Pô, aí o time virou outro time. Virou o time que talvez a gente tenha visto nas outras séries de playoff. Mas quando o negócio apertou, era basicamente Luka Doncic tentava fazer alguma coisa absurda. Muitas vezes dava errado, porque a defesa de Boston era muito boa. E aí você ficava preso naquilo. Então, eu acho que mais do que o Kyrie Irving ter decepcionado, mas assim, eu tava até comentando antes de a gente começar a gravar aqui, né? O meu ranking de decepções aqui nessa série veio o Kyrie Irving em primeiro, o PJ Washington vem muito colado nele atrás. E em terceiro, pra mim, também veio uma baita decepção, que foi o Jason Kidd não conseguir basicamente trazer nada de diferente pra esse time. Eu tô até brincando que parecia que todo jogo, no meio fim do primeiro quarto ali, o Maxi Kleber pisava em quadra e automaticamente o Boston Celtics abria 10 pontos de vantagem.
Era impressionante como todo jogo aconteceu isso. Então, parecia que o Jason Kidd estava preso em algumas coisas que ele não estava disposto tanto a trocar, em alguns jogadores. Eu fiquei muito encucado do porquê que o Jaden Hardy não veio mais para a quadra. Ele que é um cara que gosta muito de infiltrar, que gosta de atacar espaço, etc. Para tentar algo de diferente, sabe? Porque assim, você tá tomando coco na cabeça 2, 3 jogos seguidos e você não tenta trazer ninguém de diferente, sabe? Talvez o que ele tentou de diferente foi o Tim Hardaway Jr., sabe? Se o seu elemento de surpresa é o Tim Hardaway Jr., me desculpa, você não vai conseguir ter a menor chance de ganhar um campeonato. Então, isso me incomodou bastante, mas assim, em questão só voltando no que o Mixon falou de reforços para Dallas, eu acho que Dallas é um daqueles times que talvez precise tomar um baita cuidado. Porque, que a gente falou do Pacers quando eles foram eliminados, de achar que tá quase ali, é só fazer uma super troca e dar certo. Óbvio que Dallas não é um time que historicamente toma muito cuidado e só tentam ir mais longe cada vez mais, né? Mas é um time que, assim, ele pode parecer que, a gente foi vice-campeão, a gente tá ali na boca, faltou 1, 2 peças. Talvez, sei lá, mandar o Dwight Powell, o Maxi Kleber pra Lua e trazer mais um cara ali que seja alto, que consiga arremessar e tal, e, sabe, achar que tá naquele último ponto e fazer uma troca meio maluca pra ver se dá certo. Esse é um dos times que eu acho que pode desmoronar. E aí eu acho que onde esse time tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, eles acharam o Derrick Jones Jr. ali que funcionou por qualquer razão que seja. Ele acertava alguns arremessos, ele infiltrava bastante para receber passes e enterrar a bola, e defensivamente ele dava um pouco não, bastante força física para esse garrafão. Tá bom, ele provavelmente eu imagino que Dallas deva renovar com o Derrick Jones Jr. para a temporada que vem. Mas para mim não é o bastante. Esse quinteto titular parece que ele já chegou no limite dele. Eu não vejo eles dando muito mais ou dando algo muito diferente do que deram aqui agora, nessa temporada. Mentira, o Kyrie Irving e o P.J. Washington têm que dar mais do que eles deram nessa final, mas aí é outro papo. Mas, por exemplo, eu concordo com o Mano Mixel. Ter esse quinteto unicamente não é bastante. Você precisa trazer alguém mais. O que Dallas precisa dar ou buscar para trazer alguém mais? E aí, nesse ponto, eu acho que eles podem se perder. Porque eu gosto muito, muito mesmo do Josh Green. Eu acho ele um bom jogador, muito mal explorado, eu acho. Ele tem muitas qualidades que não são, talvez, tão bem quistas por Jason Kidd. Eu gosto muito do Jaden Hardy, eu gosto muito do Dunk Jackson também. Que são 3 caras ali de perímetro que eles têm suas particularidades ruins, eu diria, mas que eles agregam muito para um backcourt bom. Eu gostaria de ver mais esses caras na rotação, mesmo jogando não só de armadores, mas abrindo um pouco mais também, baixando um pouco a altura do time, etc. E eu acho que se Dallas começar a abrir mão desses caras para trazer aquela uma peça que falta, eu acho que é aí onde esse time morre, porque esse time não tá uma peça de ser campeão. Ele tá uma peça de talvez brigar pelo topo do Oeste, talvez na temporada que vem. Então, eu só me preocupo com o Dallas com essa falsa ilusão de que a gente é o segundo melhor time da NBA, porque eles não são. Mas eu acho que aqui, cara, assim, até os movimentos que o Dallas tem feito nas últimas temporadas são movimentos mais calmos, né? Mais comedidos. Óbvio, o movimento do Kyrie Irving na temporada passada foi um movimento um pouco mais arriscado, mas era uma grande estrela que talvez faltasse ali, né? Tudo bem, dá para comparar, e sempre eu acho que a gente vai ter a comparação Kyrie Irving e Jalen Brunson pro Dallas Mavericks, né? Mas eu não acredito que o Dallas vai fazer alguma loucura, Léo. Não acho que Eu é muito. acredito. Não sei, não É porque é é o muito do mote é o feitio. mote de Dallas. Dallas ele nunca tá satisfeito. Eles estão sempre buscando a próxima super troca que vai fazer esse time ser campeão. Desde quando o Dirk chegou no time era assim. Não tem feito isso, né? Tem, pô. Por quem? Só pelo... Porzingis, Kyrie Irving, o Kyrie agora, o cada Porzingis ano, lá atrás, né? praticamente a cada 2 anos eles fazem uma super troca para tentar buscar um título. E achar que é uma super troca que vai melhorar o time e etc. Pô, eles deram um contrato super. Na época não tinha super máximo, né? Pro Chandler Parsons.
Assim, tipo, é um time que eles estão sempre arriscando, estão sempre buscando esse algo a mais. Então, às vezes eu acho que você buscar sempre esse algo a mais, esse negócio incrível que você vai encontrar porque a grama do vizinho é sempre mais verde do que a sua, às vezes é um risco de você desmontar algo que está funcionando, que você pode refinar algumas engrenagens para fazer ele ser melhor, do que você corre o risco de derrubar isso para tentar buscar algo muito melhor que pode não existir, que provavelmente não existe na real, né? Porque para você conseguir algo muito melhor, não é tão fácil assim. Então, é o problema de times que acabam ali, tipo, acabam os playoffs bem, mas que ainda estão alguns passos atrás de outros times, que é achar que tá muito perto e tentar dar tudo, pensando que é o momento deles, quando talvez ainda não seja. Não, eu concordo. Essa pode ser uma grande cilada. Eu, sinceramente, não acredito, não vejo que o Mavericks vai fazer isso, mas eu concordo que é uma grande, é uma grande cilada, especialmente, por exemplo, vamos dizer que a hipótese que eu falei aqui do Kevin Durant. Fazer uma troca muito maluca para levar o Kevin Durant para Dallas, para mim muita loucura, muita burrice, inclusive, fazer um movimento como esse. É praticamente rever o Brooklyn Nets de 3 temporadas atrás. Então, só não sei se vai acontecer. Muito bem, meus amigos. Mais algum destaque? Acho que passamos aqui por todos os pontos do Dallas Mavericks. Algum outro destaque da final, mano Mixel, para você? Algo que você queira pontuar? Eu só queria, na verdade, voltar para um ponto que o Leozão trouxe para manifestar aqui minha insatisfação. Falou que o Porzingis foi totalmente relevante. Eu diria o seguinte, acho que o Porzingis é um bom jogador, acho que o Porzingis encaixou no time de Boston e fez uma boa temporada. E, na verdade, a gente só às vezes fica com essa impressão que ele não foi relevante para o título. Primeiro porque ele teve lesionado durante momentos importantes dos playoffs, e depois porque o Dallas é tão bom, mas tão bom, que não precisava dele. Mas isso não quer dizer que ele não adicione nada, são coisas diferentes. O Celtics, Que... né, mano Mixel? O Celtics, opa. Significa que, putz, o Al Horford também faz um bom papel, a gente consegue colocar ele aqui, o resto do time compensa numa boa, e a gente é tão melhor do que todos os caras que fizeram a gente jogar essa temporada que a gente vai ganhar do mesmo jeito. Mas eu acho que ele foi uma boa aquisição para o time de Boston. Se fosse eu ali, o Boston era campeão também. Mais um corte polêmico, hein? Mano Mixel, antes da gente ir para nossa premiação, seu destaque final deste episódio? Pedido desculpas à nação Celtics pelo nosso celticismo durante toda a temporada. Gastamos bastante energia criticando o Boston Celtics, para agora vir aqui falar que foi absolutamente incontestável, saboreiem o título, porque não é todo dia que se ganha NBA, muito menos ainda de maneira tão dominante. Então, parabéns a toda a nação verde, não estamos falando do Palmeiras dessa vez, graças a Deus, a toda a nação verde bostoniana, celtiquiniana. Muito bem. Leozão, o momento mais aguardado do nosso episódio. Baliza dos deuses e o arranhão de para-choque vai para... Vão para... Não, vamos por partes, né? Bom, o arranhão de para-choque dessa semana vai para uma história minimamente curiosa que se desenrolou nos bastidores aqui do futebol brasileiro, envolvendo times de São Paulo e de Minas Gerais, mais especificamente Palmeiras e Cruzeiro, e talvez um ídolo, podemos dizer assim, do time esverdeado da capital paulista. Que não é o Boston Celtics. Não era o Boston Celtics. Então, assim, o arranhão de para-choque dessa semana vai para Dudu. Merecido, hein? E também foi para moleque. a diretoria do Cruzeiro. Porque, assim, você anunciar um jogador que você ainda não assinou o contrato, é assim, de 0 a 100, uns 300. Não é o primeiro time brasileiro que faz isso esse ano. Não, nem um pouco, mas assim, é que é um nível de burrice que assim, é um negócio que é assustador. E o senhor Eduardo também tá de parabéns, porque assim, além de fazer uma escolha merda, depois não gostar da repercussão, ainda foi bundão e deu pra trás. E aí foi mijado pela presidenta do Palmeiras e teve que aceitar.
Muito Então, bem. arranhão de para-choque aí para Dudu Cruzeiro e tudo que envolveu esse fracasso de transferência aí. Muito bem. E a baliza dos deuses? A baliza dos deuses vai para o lado de lá do oceano, que essa semana começou a Eurocopa, para quem não está acompanhando, né? A Eurocopa de futebol. Então, jogos incríveis, momentos marcantes. E o Christian Eriksen fez um gol pela Dinamarca no empate 1-1 pela Eslovênia. Christian Eriksen, que o último jogo dele em Eurocopa, para quem não se lembra, ele infartou em campo. Teve uma parada cardíaca e morreu por 5 minutos. Até que foi reanimado, voltou a jogar futebol e hoje, 4 anos depois, voltou a fazer um gol em Eurocopa. Então aí, baliza dos deuses, tanto para os médicos, né, os socorristas, quanto para aí Christian Eriksen, que voltou a fazer um gol 4 anos depois de morrer em campo numa Eurocopa, voltou a marcar no mesmo torneio. Eu achei que ele ia dar o baliza dos deuses pro Boston Celtics, cara. A gente já falou desse episódio inteiro, não. Eu senti que esse negócio aqui de baliza dos deuses e arranhada de para-choque vai ser o momento Leozão fala de futebol. Também acho. Mas foram boas escolhas, Leozão, então A tá culpa tudo não é certo. minha se o resto do mundo é irrelevante perante um campo de futebol. Muito bem. Meus amigos, achei também que você pudesse ter dado a arranhada de para-choque para venda de ingressos da NFL no Brasil, porque, nossa, foi complexo, hein? Olha, que assim, é que a venda de ingressos da NFL do Brasil não é só uma arranhada de para-choque. Você pegou seu carro, você veio na contramão, você entrou de frente num caminhão, conseguiu sair vivo, e aí quando você foi atravessar a rua, um ônibus te atropelou. Foi meio que isso. Perfeita descrição. Muito bem, eu não tenho nenhum destaque final hoje. Então, meus amigos, este foi mais um episódio do seu, do nosso podcast NBA. O Ed 3 fica por aqui. Até semana que vem, como bem disse o Leozão, surgiram temas, porque senão a gente vai aguentar o Leozão falando de futebol aqui. Ou então eu vou fazer um especial de 1h30 sobre Alex Caruso e meu amor incondicional por ele. Pode ser também. Ou a gente pode falar cada um dos seus amores incondicionais no basquete, né? O meu não preciso falar, estou muito triste pelo tesouro. Mas até a semana que vem, um grande abraço e valeu! Valeu!